E em estúdio, para analisar os temas do dia, está Pedro Pereira Coutinho. Pedro, muito bom dia. Uma primeira, olhando ainda à quente para esta LTRO do Banco Central Europeu, olhando para o montante que ainda subiu significativamente e, acima de tudo, para o número de bancos que pediram ou que acederam a esta liquidez que praticamente dobrou face a dezembro, pode dizer-se ou pode entender-se que a Banca Europeia estava com sede de liquidez? Sem dúvida, era um problema e é um problema que tem vindo a afetar o sistema bancário europeu desde há largos meses e felizmente temos o Banco Central Europeu atento a essas necessidades e a trazer algumas medidas que vêm combater ou mitigar pelo menos precisamente esse problema. E estes programas de injeção de liquidez no sistema bancário vêm em boa hora. Chegou o primeiro, sobretudo, num momento crítico de refinanciamento de vários financiamentos que os bancos tinham em carteira e que, portanto, tinham que refinanciar no mercado onde a liquidez é muito escassa e, portanto, a primeira injeção foi muitíssimo importante em termos de timing e esta segunda teve uma grande adesão e o facto de terem sido subscrito por um número de bancos maior do que o esperado, penso que é um bom indicador de que, ou pelo menos dá-nos a esperança de que essa liquidez, que até agora não tem descido dos bancos para a economia real, que neste futuro agora possa vir, exato. E o Banco Central Europeu também tem estado atento a esses problemas e tem estado a alargar os ativos elegíveis para ativos que vão diretamente crédito relacionados às famílias, crédito ao consumo, exatamente, por exemplo. Exatamente. E às PMEs também, que também precisam muitíssimo, sobretudo em países periféricos, como é o caso de Portugal, muito afetados pela crise que o sistema bancário atravessa. Esse setor empresarial está sem liquidez para fazer face às obrigações que tem e precisa muitíssimo de que esta liquidez que chega aos bancos se transmita depois para o setor empresarial e para as PMEs. Um ponto que poderá ser positivo desta LTRO é que tudo indica que com o financiamento obtido hoje, e era uma ideia que já vinha antes mesmo desta operação decorrer, era que com esta operação de hoje a Banca Europeia ficaria com as necessidades de financiamento garantidas pelo menos até 2013, o que dá aqui mais ou menos um ano, menos um pouco, mas cerca de um ano, para que o setor possa gerir de alguma forma as necessidades futuras e numa altura em, como disseste, o acesso à liquidez continua a ser muito restrito e difícil. E o facto do programa ser a 3 anos é muitíssimo importante porque dá a taxa de juros também reduzida. A taxa de juros tinha que ser uma taxa barato. atrativa, sem dúvida, é muito barato e compara com recentemente. Vimos aí alguns financiamentos no setor bancário português com spreads de 10% para maturidades equivalentes. Portanto, um custo total, não é só o spread, o custo total de financiamento, 1%, compara muitíssimo favoravelmente. E o facto de ser a 3 anos dá uma margem de manobra muito superior para os bancos poderem e facilita bastante a gestão de liquidez dos bancos para que se dê o máximo de oportunidade possível a que essa liquidez se transfira para a economia real, que no fundo é grande parte do objetivo também, não é só as necessidades do sistema bancário, que naturalmente tem que estar saudável para depois prestar o serviço essencial que presta num sistema bancário saudável a uma economia em termos de financiamento e portanto... A verdade é que a desalavancagem exigida ao setor tem provocado um resultado oposto àquilo que seria pretendido, ou seja, não tem havido dinheiro, ou pelo menos a quantidade que se esperava, direcionado para a economia real. Falando de economia real, e nomeadamente a economia portuguesa, Vítor Gaspar garantiu ontem que o Governo não pretende pedir um reajustamento do programa de assistência. A questão que eu te coloco é, olhando para os números que têm sido avançados, olhando para a economia portuguesa, parece-te viável ou possível que Portugal consiga ultrapassar esta crise sem novas medidas? Ou pelo menos sem esse reajustamento que Vítor Gaspar garante que não vai ser pedido? Sem o reajustamento. Nós, neste momento, enfim, apesar de reconhecermos o mérito do trabalho que tem vindo a ser feito no cumprimento das medidas que tinham sido acordadas e as reformas muitíssimo importantes de que o país, de facto, precisava em várias áreas, continuamos com dificuldade em ver
uma vez cumprido o programa de reestruturação, como é que o país vai gerir o estoque de dívida com que vai ficar? Porque estamos em contração, o PIB está a reduzir e o estoque de dívida continua a aumentar e, portanto, esse rácio vai ser um rácio difícil de gerir. A gestão do serviço da dívida e a gestão do montante total de endividamento, da alavancagem do país, continua para nós a ser uma incógnita e continuamos sem ver como é que, uma vez terminado este plano, Portugal vai conseguir gerir esse nível de endividamento sem ou medidas adicionais ou uma reestruturação do tipo que está a ser implementado na Grécia. Manuela Ferreira Leite dizia numa entrevista à TV que o Governo já estaria mesmo a renegociar a dívida. Parece que este é um cenário possível, um pouco à rebelia, estar a tentar já adiantar no fundo, exatamente. Isso penso que, enfim, seria difícil enquanto estamos sob um plano de resgate da Troika que tem a facilidade de ser aumentado se vir essa necessidade. Penso que antecipadamente negociar um haircut na dívida seria difícil, pelo menos sem a concordância e o envolvimento da Troika no processo. Isso penso que não seria possível. Moura dizia ontem que o reajustamento deve ocorrer lá para setembro deste ano. Parece que é uma data plausível nesta altura, olhando para as metas que Portugal tem que atingir, para a austeridade que está a ser posta em prática. Setembro penso seria apertado. Nós olhamos para o trabalho que tem vindo a ser feito na Grécia, vemos o tempo que o processo demora, é um processo muitíssimo complicado, muitíssimo complexo de gerir e portanto, que conseguíssemos executar um plano semelhante em Portugal num espaço de tempo deste tipo, de cerca de 6 a 7 meses, penso que seria muito difícil. Mas não nos surpreenderia se, à semelhança do que está a ser feito na Grécia, se para Portugal se planeasse uma renegociação dos termos da dívida ou uma troca de dívida como está a ser feita na Grécia para um montante inferior, aceitando um haircut na dívida existente e estendendo para um prazo superior com condições de pagamento, condições de juros menos atrativas para os investidores. O que é que seria melhor aos olhos dos mercados? Portugal aplicar mais austeridade num futuro próximo para conseguir controlar esta crise e tentar de alguma forma sair dela, ou pedir um reajustamento do programa com a Troika, nomeadamente ganhando mais tempo, pedindo um prolongamento e até renegociando o valor que tem que pagar? Enfim, do ponto de vista dos mercados e apostando no crescimento do país, que naturalmente seria acompanhado e talvez antecipado pelo mercado bolsista, o ideal seria um cenário onde houvesse o mínimo de austeridade possível para que se conseguissem implementar medidas de fomento ao crescimento e que o país saísse desta situação de contração com a maior rapidez possível. E, portanto, nessa perspectiva, todas as medidas que sejam tomadas que ajudem a reequilibrar a situação das contas públicas, sem necessidade de que essa receita vá ser buscada à economia, para dar à economia essa oportunidade de crescimento ou de regresso a um cenário de crescimento sustentado, seria preferível, naturalmente. Mas, de facto, neste momento não vemos alternativa a um programa de austeridade para corrigir questões estruturais da economia que têm que ser corrigidas para que Portugal se possa inserir num espaço económico como a zona euro. Olhando para outra questão que não tem a ver com a economia portuguesa, mas que está de alguma forma relacionada, sei que a Fincor ficou bem classificada ao nível do volume de ações transacionadas em 2011. Em 2012. Em 2012 já. Já em 2012. Que é fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver. O contexto é desafiante, naturalmente, mas tem vindo a ser desenvolvido um bom trabalho em termos de serviço e em termos de rigor com que trabalhamos, e isso tem sido reconhecido pelos clientes que têm procurado,
trabalhar connosco porque conseguimos trazer valor acrescentado aos nossos clientes. E qual foi o valor transacionado? foram cerca de 480 milhões de euros em janeiro, o que nos coloca, enfim, no topo dos intermediários financeiros em Portugal, que é um excelente resultado por uma corretora independente que não está associada a nenhum banco e que, portanto, tem um volume de negócios inteiramente vindo de clientes externos. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor.